Porque às vezes a gente está tão ensimesmado em olhar para a experiência do colaborador que a gente esquece da experiência do cliente. E a experiência do cliente, ela é entregue pelo nosso colaborador. Então, isso é algo que a gente não pode perder de vista. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Você Está Contratado, hoje com a Flávia Porto, que é executiva de recursos humanos e conselheira. Prazer ter você aqui com a gente. Super prazer, obrigada pelo convite, Marcelo. Muito legal, vamos lá, vamos conversar. Eu quero falar sobre algo que a gente não vê muito, com muita frequência, que é a experiência do colaborador e a experiência do cliente, né? Essa conexão. Eu acho que eu ia dizer óbvio, né? Mas talvez eu esteja exagerando ao falar de óbvio, né? Mas o óbvio tem que ser dito. Mas né? Existe, né? Ou deveria existir. Sei lá, você vai me dizer agora sobre isso, né? Colaborador feliz, cliente feliz. Será que sim, será que não? Quando é que isso acontece? Quando é que a gente consegue fazer isso acontecer? A gente tem aí com a Bia Nóbrega um episódio que fala da mesma questão, que ela teve a responsabilidade sobre as duas áreas, recursos humanos e experiência do cliente, quando ela estava no Banco Digio. Então é um episódio bacana. Super recomendado. Muito bom. Mas agora quero ver a sua visão. Vamos lá. Acho que o primeiro ponto a gente não pode esquecer que a gestão de pessoas ela não é um papel do RH, ou exclusivamente do RH. A gestão de pessoas está em tudo. Existe um negócio para quem vender, de quem comprar. Você está gerenciando pessoas em expectativas, né? Em ambições. Então, quem tem cliente, basicamente, para nascer uma empresa, você precisa de cliente. Alguém tem que financiar esse sonho. Isso aí. Você tendo cliente, está falando de pessoas. Pessoas que têm uma cara, que têm uma determinada demografia, têm determinadas expectativas. E há muitos anos atrás, eu tive uma vivência trabalhando em telefonia, numa era que eu vivi o pré-monopólio, o monopólio e o pós-monopólio, né? Por conta de uma crise de telefonia que existiu aqui em São Paulo especificamente. E os colaboradores, a pressão era tão grande do ponto de vista de qualidade, que eu vivi uma época em que os colaboradores tinham vergonha de falar que trabalhavam naquela empresa, escondiam crachá. Então imagina por pressão do público, por pressão do cliente, do consumidor, na rua, assim, na encontrar rua. Alguém eu já tem medo disso, sim. Eu tenho histórias assim engraçadas, pero não muito, né? Que iam de cárcere privado, né? O operador tá lá na casa do cliente instalando uma linha telefônica ou internet, por exemplo, ou consertando, a pessoa coloca um cachorro na porta e fala, você não sai daqui enquanto minha TV não estiver funcionando, enquanto o computador não estiver funcionando. Então, assim, e eu era business partner de TI, de telecom. Então, era muito comum desafios e queixas dos colaboradores, estava no business. Era muito comum questionamento sobre isso. Até que a empresa teve uma mudança, teve uma sacada, junto com a área de marketing, junto com a área de produto, que começou a entender que, poxa, a gente tem dois problemas grandes, né? Isso a gente está falando de tempo pra caramba, a gente está falando de uns 15 anos atrás, pelo menos, em que as pessoas começavam a entender que, poxa vida, eu gostaria de resolver esse problema, é uma boa empresa, tem bons benefícios, eu gosto de trabalhar aqui, mas como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso contribuir? A empresa criou um canal. Aquele engajamento dos colaboradores não estava se refletindo lá fora, os clientes não estavam percebendo. Esse era o ponto. Então, eu entendi que engajamento sozinho, ele não faz milagre. Então, a pesquisa de engajamento lá em cima, né? E o resultado não estava chegando lá na ponta. A empresa desenvolveu um projeto em que ela tinha um canal, o colaborador era embaixador para resolver problemas daquele tipo de serviço. Todo mundo tinha pelo menos 5 pessoas, estatisticamente, que poderiam impactar clientes, né? Através de cada colaborador. E abriu-se um canal, um ombudsman, onde os funcionários, toda queixa ou toda reclamação ou pedido de solicitação que viesse do colaborador era atendido com prioridade. Que legal. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a sentir orgulho de trabalhar na empresa. Porque elas estavam ajudando a resolver um problema. Porque elas estavam ajudando a resolver um problema. Eu nunca tinha ouvido uma experiência como essa. Achei sensacional, porque nós, trabalhando numa empresa de serviço, de produto, amigos nossos que consomem
familiares. Nos falam da experiência, né? Isso. Mas internamente a gente não tem um canal mais formalizado para dar vazão para isso. E aí a primeira falha comum das organizações por não fazerem isso. E a gente acaba tentando resolver pessoalmente aquela questão. Só que resolve para uma pessoa apenas. Isso. Como é que você escala? Eu lembro que nessa época eu morava num condomínio muito grande. 500 e tantos apartamentos. Todo dia eu chegava, tinha na minha caixinha do correio a lista do zelador. Flávia, o prédio tal, bloco tal tá sem telefone, bloco tal sem internet. A pessoa tal tá com problema de conta, que a conta tá errada. Só que ao invés daquilo virar um fardo pra mim, eu tinha acesso. Falava, gente, eu sou parte da solução. Só que eu trabalhava em RH, não trabalhava em atendimento ao cliente. Então todo mundo virou, de alguma maneira, um resolvedor de problema do cliente. Teve um programa, teve uma campanha, conscientização, treinamento, canais formais para você colocar. Sensacional. Foi estruturado de forma simples, mas de uma forma realmente que trabalhou com engajamento. Só que aí eu vivi uma outra fase, muitos anos depois, porque quando você fala no B2C é mais tangível, né? Sim. No B2B. Outro negócio agora, outra empresa. Outro negócio totalmente diferente. Empresa com um altíssimo nível de engajamento, nível Great Place to Work, as pessoas apaixonadas pelo que faziam, tudo mais, só que o cliente não recomprava. O cliente não voltava no segundo ciclo, o cliente reclamava de uma série de questões e ninguém entendia, né? E uma empresa muito capilar, isso é, chegar a informação na ponta para quem resolve, né? Era algo difícil. E eu comecei a entender, cutucar e falar, mas espera aí, a gente tem que ter condições, isso é tão alto, é tão raro. E eu tô falando assim, de terceiro quartil mesmo, de 90% de recomendação, né, de pessoal colaboradores. Feliz. Eu falei, mas essas pessoas estão trabalhando para a pessoa errada, estão trabalhando com o concorrente, não é possível. Como é que essas duas informações não se cruzam? Aí a gente começou a juntar em colaboração com o time de experiência do cliente, com o time de marketing, time de produtos. A gente fez uma série de rodas de conversa dentro da frente de cultura. A empresa estava passando por um processo de transformação cultural. E aí a gente entendeu a raiz do problema. Então, isso é outra coisa interessante, né? Que vocês estavam num processo de transformação que normalmente gera atrito, incerteza. E mesmo com isso, o pessoal altamente engajado. Engajados. Só que o que a gente descobriu? Que naquele caso, a falha do processo estava em dar clareza para os colaboradores sobre o impacto da atividade na cadeia de valor. Então, dou um exemplo muito concreto aqui, né? Que no caso era uma empresa do agro. Eu tinha uma fábrica num lugar bastante remoto, com infraestrutura da região remota e limitada, né? Em que o acesso à internet era muito deficitário. Só que eles não tinham um plano de contingência. Era uma fábrica recente, uma instalação recentemente construída, a gente não tinha um plano de contingência caso a internet estivesse disponível. Só que o impacto da indisponibilidade era muito grande. Por quê? Uma fábrica do agro que emite nota fiscal para rodar um caminhão, que vai entregar um produto que só pode ser entregue uma vez por ano, que você tem uma janela de plantio, é muito complexo. E eu tenho certeza que às vezes aquele analista de TI, que às vezes não tem a senioridade, o trabalho dele é trabalhar com um olhar mais reativo, sustentar aquele sistema, não faz ideia do impacto que tem. Não percebe a falta não que percebe. A conexão com a internet faz. Isso, e aquele dia, eu lembro que esse dia específico... A gente já vai arrumar. Já vai arrumar, calma aí. E esse dia eu tava na cidade. E a rodovia criou uma fila de quilômetros de caminhão por causa dessa indisponibilidade. Na rodovia. Nossa. Por quê? Sem nota fiscal, o caminhão não roda. Então, às vezes, olha, aí a gente começaram a surgir esses exemplos. E as consequências do engarrafamento. Na rodovia, na economia, para a cidade, para tudo. Incalculável. Horário na escola, chegar num compromisso. Incalculável. A pessoa ali tá no meu SLA. Meu SLA resolver em 4 horas o problema de disponibilidade. E aí a gente entendeu, os colaboradores, outras queixas, né? Os colaboradores não sabiam como comprar o produto. Para ele, os familiares, a gente estava numa região que era tipicamente, a fábrica estava no berço do agro, e os colaboradores que tinham influência na região não sabiam como vender o produto, porque era B2B, não sabia quais eram os canais, não sabiam como intermediar. E aí a gente começou a entender, peraí, não adianta eu ter uma pessoa engajada, ela tem que conhecer o produto, ela tem que saber
que etapa da experiência do cliente a atividade dela impacta, né? Dar transparência sobre isso, falar com simplicidade sobre estratégia. E quando os colaboradores começaram a entender isso, a gente começou a reverter os indicadores de revenda, os indicadores de qualidade, né? Porque a percepção do colaborador aumenta. Então, isso despertou em mim o interesse de estudar essa relação e de entender que, sim, problemas acontecem, mas o que faz a diferença, né, para que você coloque o engajamento a serviço do cliente, tanto no B2B quanto no B2C. Então, é a questão do colaborador entender a estratégia de negócios, isso, o objetivo do negócio, e tem a ver com a coisa de propósitos, valores também. Então, isso tudo tem que estar muito bem desenhado, elaborado e depois comunicado. E simplificado, traduzido, né? Eu acho que muitas organizações falham porque elas ilustram o propósito de uma maneira tão etérea. Exato. E não aterriza, né? E ela não aterriza, fala, isso não é para mim, isso não é comigo, né? E a grande maioria dos colaboradores brasileiros hoje, quando a gente pega um recorte demográfico do Brasil, a gente fala em grande maioria para pessoas pobres. Pessoas com pouco acesso, por exemplo, à infraestrutura, conhecimento, a recursos. Quando você entende isso, você entende que conceitos mais complexos, como visão, como missão, como valores, eles precisam aterrissar de uma linguagem que aquela pessoa consiga compreender. Estava falando ontem com uma colega sobre felicidade do trabalho. É lindo, mas assim... O que é felicidade do trabalho quando as suas necessidades básicas não estão satisfeitas? Na hora que a gente fala que apenas 5% da população brasileira ganha mais do que R$6.000 por mês, né? Assim, é isso, né? Isso. Eu preciso levar comida para casa, eu preciso ter moradia, um teto. Vamos falar de felicidade. Qual é o seu propósito? Fala o propósito. O meu propósito é comer à noite. Exatamente. É chegar em casa e tá tudo tranquilo. E tá tudo bem. Chega, só isso que eu preciso nesse momento. Né? Quando você entende essa demografia... Então, eu acho que a ditadura é um pouco cruel isso de falar de ser a melhor versão de si mesmo todos os dias, de ser feliz, etc. Calma a gente não tá na Finlândia. Exatamente, né? Então, para mim, passa por isso. Conectar o engajamento das pessoas em um país desigual, em um país com essas complexidades que a gente sabe, você tem que ser muito inteligente para falar uma linguagem que as pessoas se mobilizem pelas razões certas. Eu vou te trazer um exemplo disso, né, que eu vivi. A empresa tinha um plano de saúde. Um plano de saúde muito bacana, extenso, extensivo a todos, inclusive família. Legal. E a gente tinha um problema de sinistralidade. E parte daquele problema de sinistralidade, a gente foi descobrir, é que as pessoas não usavam a rede credenciada. Ok. Por que ela não usou a rede credenciada? O que a gente foi descobrir? As pessoas não entendiam o plano de saúde, o funcionamento do plano de saúde. Não entendiam, não sabiam o que era, porque muitos tinham um plano de saúde naquele momento pela primeira vez na vida deles e de verdade não conheciam, né? E por que não entendiam? Porque nós, no escritório, todo bonitão, ar-condicionado, né, concreto, no Olimpo, exatamente, a gente escrevia para nós mesmos a descrição do plano de saúde. Isso. Sem pensar nisso. Não, peraí. Quem é meu usuário? Quem é meu cliente? A capilaridade com quem a gente está. Meu cliente é uma pessoa que está começando a trabalhar agora. Não sabe, nunca teve. Isso. Tem que ser diferente a comunicação para essa pessoa, né? E aí tivemos essa sacada. Ok, nossa, vamos mudar. Então é trazer para a gente a responsabilidade também, né? Isso. De como é que a gente acerta, como é que a gente ajusta. Isso. E a leitura, entender o que é o brasileiro, entender quem está na sua cadeia de valor, do cliente ao colaborador, a todo o entorno. Quando você entende essa relação, você melhora a interlocução entre elas. Sabe que quando eu olho, às vezes sou meio curiosa em relação à reclamação de cliente, porque eu sou uma cliente bem chata. Eu aprendi a ser chata quando eu trabalhei, ao início da minha carreira, eu trabalhei na Credit Card, ainda em RH, e foi uma grande escola para muita gente na questão de no call center, serviços a cliente. Isso é pré-empresas de terceirização, né? Então se prezava muito por um atendimento de qualidade. Então, eu tinha exigências comigo e com o que eu consumia de altíssimo nível. Então foi uma escola nesse sentido para mim. E eu levo isso para a vida, né? O quanto a gente às vezes se acostuma com um serviço ruim porque eu não tenho outras alternativas. Então, entender isso fez eu puxar
os meus entornos, sejam as organizações com que eu trabalho, os serviços que eu recebi, os serviços que eu puxava. Então, mas será que a gente estimula isso o tempo inteiro? A gente estimula os nossos colaboradores a pensarem como cliente, a pensarem como quem vai receber aquele produto ou aquele serviço. Numa empresa, por exemplo, como a minha última empresa, que foi a Rect, é um pouco mais fácil tangibilizar isso, porque são produtos que a gente também consome. São bens de consumo, né? Que a gente tem em casa. Bens de consumo que a gente tem em casa. Eu tenho até hoje, eu passei pela Rect também. Né? Exato, é natural. Né? A empresa está em 90% dos lares brasileiros. Então, como é que você se pensa naturalmente quando aquilo? Sim. Mas existe um esforço maior quando é um produto que não está parte da sua cadeia, do seu convívio. Então, conhecer a demografia, para mim, não importa o papel, o escopo que você tenha numa empresa, fora ou dentro do RH. Conhecer a sua demografia é um caminho para você acelerar a performance dos negócios. Então, na Rect, a empresa, eu acredito que sempre fez isso, né? Sempre foi assim, também do DNA, de visitar, as pessoas do escritório visitam ponto de venda. Isso. Muitas vezes visitam o lar do consumidor para ver como ele utiliza o produto. Isso aí. Não é? Isso aí. E o RH visita, a área comercial visita, a finanças visita, depois a gente traz isso para dentro da organização e pensa maneiras melhores de atender a necessidade daquele consumidor, muitas vezes vislumbra novos produtos. Isso. Eu trabalhei em outros setores de atividade, onde eu também sempre, como RH, sempre fui onde está o consumidor. Né? Praça de alimentação, na minha época de McDonald's, aeroportos, na minha época de tanto. Você falou que você foi à fábrica dessa empresa do agro e com certeza você praticou isso. Então, para mim, importantíssimo o RH estar onde o negócio se dá. Ter essa conexão. Com o negócio. Né? Entender como a empresa ganha e perde valor e ganha e perde dinheiro. Porque às vezes a gente está tão ensimesmado em olhar para a experiência do colaborador que a gente esquece da experiência do cliente. E a experiência do cliente, ela é entregue pelo nosso colaborador. Então, isso é algo que a gente não pode perder de vista. Isso quer dizer simplificar a vida do colaborador, não inventar coisa demais para o colaborador fazer, que ou desvia de dar atenção para o cliente. Né? Exatamente. Preencher planilhas, formulários, exatamente. Eu estava falando do Reclame Aqui, né, que é um dos meus hobbies. Eu gosto de dar uma navegada, né? E é legal, eu tenho um outro hobby. Cada um com seu hobby, né? Tem um outro que eu recomendo, tá? Por exemplo, pega as reclamações dos clientes e aí depois você vai, tipo, num Glassdoor da vida e olha as reclamações ou os comentários dos colaboradores. Você começa a entender que tem uma relação direta. A falta de capacitação, a falta de gerenciamento de expectativas que líder e liderado não fazem. Enfim, processos. Sabe que o grande detrator da experiência do cliente não é compromisso, é processo. São atividades internas. Um back-office, às vezes é um problema num sistema, é um problema numa nota fiscal, é uma falta de entendimento das áreas de apoio, né? Do quanto aquilo impacta para o cliente, do que importa. A gente se preocupa em treinar a força de vendas, em treinar quem entrega, em treinar quem vende, e a gente não dá propriedade para as outras áreas para entenderem como a empresa ganha, perde negócio, ganha, perde valor, ganha, perde dinheiro. Então, todo mundo tem que estar habilitado dentro do seu repertório a falar de negócios. Sim. Agora quero te fazer um convite. Você já se inscreveu no canal do YouTube da Você Está Contratado? Os melhores webinários, entrevistas, muito conteúdo sobre liderança, carreira, mercado de trabalho, com os melhores profissionais do mercado. Se inscreve lá, deixa seus comentários, dê o seu like. Isso nos ajuda a buscar mais conteúdo e levar para você o que de melhor tem no mercado de trabalho. Espero o teu comentário por lá. Eu passei por uma experiência recentemente também, aí falando um pouquinho das tendências desse atendimento ao cliente, né? É um produto que é um app e eu precisava ativar uma determinada funcionalidade dentro daquele app. Foram 5 dias para resolver o problema, 5 dias úteis para resolver o problema. Porque o mecanismo de acesso à empresa era um WhatsApp. Eu descrevi, eu acho que eu consigo descrever as coisas com detalhe. Assim. Eu descrevi a minha navegação dentro do app direitinho, o que eu fiz, o que estava acontecendo, passo a passo. Aí o app começa a fazer pergunta para você, né? Aí pede meu nome, aí pede meu CPF. Eu, putz, para que é meu CPF se eu quero ter uma dúvida de utilização do app? Ele não precisa disso, né? Aí faz outras perguntas, a meu ver, inúteis, né? Para propósitos daquela interação. Aí finalmente aparece uma pessoa para interagir comigo, eu boto a descrição toda, aí a pessoa vira para mim e pede para eu gravar a minha interação com o app.
fazer um vídeo, né? Aí eu leio a minha descrição, aqui tá perfeitamente, dá para entender tudo direitinho. Sim. Aí eu dou o braço a torcer, eu faço o vídeo, eu mando o vídeo para a pessoa some. Ai. Daqui a pouco eu recebo uma mensagem da requisição encerrada. O atendimento foi encerrado, foi completado, foi bom? Eu respondo não, lógico que não foi. Lógico que não foi. Eu finalmente consegui. Aí essa interação não foi assim, continuou, né? Assim, mais uma outra vez assim, eu consegui finalmente falar com uma pessoa que me pediu para outra pessoa me procurar. E enquanto eu estava navegando, a pessoa não viu o vídeo, não viu o chamado, não viu nada que eu já tinha mandado, começou tudo do zero. E essa pessoa entrou num vídeo comigo e a gente, né, foi olhando a navegação. Aí foi ao ver a navegação que essa moça percebeu: tem um bug no nosso app. 5 dias depois. Nossa. Tem um bug no nosso app. Obrigado por nos dar a oportunidade de pegar esse erro. Aí ela saiu bem, né? Sim. Vamos corrigir, já voltamos com você para a gente corrigir esse negócio. E no final você emitiu uma fatura para eles? Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. Mas foram 5 dias porque insistiram num processo que na exceção não funcionou, né? Exatamente. Então, mas isso é a questão do realmente faltar essa conexão com o usuário. Quando sai do processo, exatamente, quando sai do processo, as empresas se perdem. Se perdem. Então, acho que é muito desafiador ainda tem muito pra gente fazer essa ponte. Só que a gente está vivendo tempos, olha que curioso, né? Vindo assistir SXSW agora, eu acho que uma das grandes reflexões que eu tenho... Festival de inovação em Austin, isso aí. E em que uma das grandes preocupações, não só sobre o futuro do trabalho, mas sobre o futuro da liderança. Participei de uma experiência para refletir e co-criar qual seria o futuro da liderança. Só que a gente está falando numa era já presente, que não é futuro. A gente não lidera só pessoas, a gente também lidera agentes de inteligência artificial. Lidera, interage. E não sabe. E em algum momento vai ser liderado por gente. Isso, vai ser... E quem não lidera é liderado também. Então, a gente lidera a gente de AI, mas não sabe. E não sabe que tem que prestar atenção nisso. Isso. Então, imagina a complexidade agora para você ser líder numa organização que tem resultados cada vez mais desafiadores para entregar. Eu não vejo nenhuma organização que tem cada vez desafios mais fáceis. Não. Não é curioso, né? É curioso. Ninguém fala, esse ano vamos pegar leve. Não, cada vez mais apertado, vai testando, né? Você entrega com 10, o ano que vem você vai entregar com 8. O outro vai ser com 6. E por aí vai. A gente está sempre ali com a mola encolhendo. Só que a complexidade de liderar nesse ambiente muda significativamente. Essa é uma das minhas preocupações, né? Como é que você conecta esse objetivo com esse cliente que já está consumindo o digital ou através do digital, mas o colaborador que também atua com esse digital. Como é que você reconhece, né? Onde começa um, termina o outro, onde é que de fato a gente é complementar. Então fica aí pra gente, que é de RH, por exemplo, pensar como é que a gente desenvolve lideranças que vão além da liderança humana, da liderança dessa interface com a inteligência artificial e também com esse consumidor ou esse cliente que também consome o digital. Como é que está sendo essa experiência? Como é que eu coloco tudo isso a serviço dessa experiência do cliente? E tem diferentes gerações, diferentes recortes socioeconômicos vão ter uma experiência digital também diferente. Diferente, absolutamente. Que nós não necessariamente vamos entender facilmente. Sim. Porque a gente também faz parte de um recorte geracional, né, e socioeconômico. Isso. Então, isso é um tremendo desafio. Assim. Um baita desafio. Um baita desafio. E aí, minha outra provocação, questionamento é sobre o futuro da aprendizagem, né? A gente sabe que os modelos tradicionais de sala de aula e de aprendizagem com aquele início, meio e fim, eles estão mais do que com os dias contados. A aprendizagem contínua, ela já precisava estar presente. E de formatos diferentes também. De formatos Sala diferentes. de aula com aquelas carteirinhas todas arrumadas, alinhadas da mesma maneira, todo mundo usando uniforme igual, com o mesmo livro. Esquece. Com os mesmos tempos. Mesmo background. Nossa. Exato. É isso. E essa questão geracional, lembra o seguinte, né? Agora a gente tem 5 gerações no mesmo espaço, mas muito em breve a gente vai ter 7, 8. A gente está vivendo mais tempo, né? A gente está vivendo mais e
a era entre uma geração e outra está encurtando. O tempo útil entre uma profissão e outra também está encurtando. Então, a complexidade aumenta. Boa sorte para atenção a quem tem coragem, né? Saudação a quem tem coragem. Ser líder nesse contexto agora não tá fácil, não. Mas olha só, você está rompendo com uma das expectativas que a gente tem do mundo corporativo, que é trazer o problema e a solução junto. Você só está trazendo problema, você só está mostrando dilemas. A gente não fala que a gente tem que amar o problema? Então, vamos amar o problema e lidar com ele. Essa é a visão. Essa é a visão nova. Eu acho que a gente tem que conviver, mas a gente vai conviver com ele enquanto aprende, né? Exato. Porque a gente não tem mais as respostas como a gente achava que tinha. A gente também não tinha. A gente achava que tinha. Teve. Acho que a gente rolou exatamente. Mas o erro demorava mais a acontecer, portanto a gente se enganava naquele período achando que tinha tomado decisões acertadas. E se os dados, né? Antes você tinha tempo para acumular dados, você precisava acumular dados para aprender com o passado e tomar uma decisão no ciclo seguinte. Agora não, agora você tem data com BI, análise de dados, dado disponível em tempo real. Os sensores e tudo os vestíveis do nosso corpo mesmo. A gente tem informação diária sobre o que está acontecendo, então a velocidade da decisão ela tem que vir com o dado que tem. Você não espera mais um ano para contar um dado, né? Então, muitos indicadores internos e externos, eles olham com a lente do passado. E a gente tem que começar a aprender a olhar com a lente do futuro. A imaginar futuros possíveis e tomar decisão com base nisso. E é isso aqui, ó, o nosso software de fábrica, o hardware, não estão treinados. Não está treinando. Eu me lembrei de uma pergunta que me fizeram num processo seletivo sobre esse processo de decisão. E a pessoa dizia, a nossa empresa é muito rígida, a gente precisa de 80% de certeza para tomar uma decisão, assim, 80-20, né? A gente precisa de 80%. Aí ele perguntou, como é que você é assim? Para tomar decisão, né? O quanto você precisa de dados. Aí eu, querendo ser mais arrojado, eu falei 70-30. Mas hoje eu acho que é uns 50% de dados, vocês já vão embora, vamos em frente, porque não dá para esperar mais. E você sabe que a gente acaba usando elementos que antes pareciam um pouco distantes do mundo corporativo. Eu falo que fé virou competência corporativa. E o que é fé? Fé é acreditar no que não se vê. É conseguir visualizar algo que ainda não existe e colocar energia para a realização, né? Então, sem nenhuma conotação religiosa, fé é isto, tá? E além disso, a gente vai lidar o tempo inteiro, cada vez tomando decisões sobre o que a gente não sabe, não sobre o que a gente sabe. Então, acho que por isso, talvez a gente tenha que expandir a nossa habilidade, de lidar de forma confortável com o desconforto. Então, fica aqui a lembrança. Mas como é que a gente faz isso, Flávio? Pois é, assumindo talvez que a gente é humano, né? Acho que a gente até precisa ressignificar o que é ser humano, né? Uma coisa que eu comecei a praticar como líder das minhas equipes é o não sei, exercitar o não sei, né? E vamos construir o que a gente sabe juntos e viver de não sei e não sei. Porque o pior de tudo é quando a gente tem certeza, assim, a pior sensação para mim é ter certeza de tudo o tempo inteiro. Né? Porque quando você tem uma certeza, você acha uma resposta, você acha um ponto final. Você não está estimulando o aprendizado e a próxima pergunta. Então, eu prefiro viver de pergunta em pergunta. E porque você está estimulando o pensamento, está estimulando a próxima etapa do aprendizado. Então, isso é algo que eu comecei a construir comigo, né? Mas a gente aprende. Isso é passível de aprendizagem também. Só que para isso, você tem que viver com o desconforto, naturalizar conviver com o desconforto. Eu vou trazer outro tema que eu sei que é também uma das suas paixões dentro do nosso universo de recursos humanos. E aí o link a gente precisa... RH é sistêmico, né? Sim. Tudo que a gente faz se comunica de alguma maneira. E uma organização é um sistema. Então, a gente falou, vamos treinar, vamos entender os objetivos. Então, tem várias pílulazinhas assim de como alinhar colaborador com o cliente, né? Vamos visitar a operação e tal. Mas a gente tem os nossos sistemas de gestão de performance, que recompensam ações, resultados, comportamentos, que talvez não estejam alinhados com isso tudo. E olha muito para trás, em vez de olhar para frente, para a inovação, para o próximo passo, a próxima pergunta, como você trouxe, não é? Isso. Então, como é que a gente... O Nine Box, por exemplo, que num determinado momento, numa determinada vida passada, funcionou, fez sentido, né?
Mas não sei se faz sentido no mundo de hoje com tanta ambiguidade. Não, realmente não faz. Hoje, eu vejo as empresas de tecnologia que acabaram assumindo a vanguarda da transformação de gestão de pessoas pela agilidade natural que ela requer. É um negócio... Eu vim da indústria de TI, né? A maior parte da minha carreira foi em empresas de tecnologia. E são empresas que, inclusive, o crescimento não é orgânico. Você só cresce e escala quando você compra competência, adquire empresa, vende empresa. O crescimento vem daí, muitas vezes. E essa agilidade, ela pressupõe, né, você lidar com esse desconforto. E você tá sempre buscando quem você pode colocar no próximo desafio. Tanto que eles foram as primeiras empresas, tudo que a gente chama de novo hoje, a indústria de tecnologia já fazia 15 anos atrás. Eu lembro que, lá, tava na Dell 13, 14 anos atrás, estava implementando hoje, isso, imagina. No mundo de TI. Eu trouxe para o Brasil o trabalho remoto 15 anos atrás, né? O home office é 15 anos atrás, políticas de flexibilidade 15 anos atrás, e as empresas de TI foram as primeiras a voltar para casa. Quando a gente... Como é que se explica isso? Pois é. Eu acho que tem uma série de possíveis respostas. Eu não tenho uma resposta concreta, absoluta sobre isso. Mas eu acho que essa indústria aprendeu a lidar com a ambiguidade e rapidamente ajustar ao que vem pela frente. Então, para mim, mais importante do que você ter a resposta certa é você ter adaptabilidade para a pergunta seguinte e para conduzir as pessoas nesse ambiente de incerteza. Então, e agir diante dos insights. E agir diante dos insights. Então, é isso que eu falo. A fé vira uma competência corporativa. Intuição. Quem diria? Intuição. Você falou dos 50%, 70%. Sim. Às vezes você tem que falar, intuição, tem alguma coisa no meu aparelho psíquico aqui que me mostra que esta decisão talvez seja pela direita, ou seja pela esquerda, ou para cima, ou para baixo. Você não sabe exatamente o que é. Você vai descobrir o que é ao longo do caminho. Não dá mais tempo. Você ter certeza primeiro para tomar decisão depois, né? É o errar rápido, barato e seguro. E seguro, isso, exato. Que não é uma apologia do erro. Deixa eu fazer esse parênteses também. Não é apologia do erro, é uma apologia da experimentação. Vamos experimentar. Isso aí, é isso aí. O errar muitas vezes é incompetência. Só... Né? Que a gente perde algumas coisas nas traduções que a gente faz, né? De tendências e novidades lá de fora. Então, só queria colocar esse ponto. Então, gestão da performance para olhar para o futuro, como é que faz isso? O feed forward, como é que o feed forward, eu gosto muito dessa expressão. O que tira meu sono hoje como executiva de recursos humanos é como é que a gente consegue construir lentes e ferramentas para que a gente olhe para o potencial proporcionalmente, o potencial das pessoas, do crescimento das pessoas, ao potencial e expectativa de crescimento dos negócios. Olhar para as pessoas com a lente do futuro requer treino também, é uma habilidade, e você precisa desconectar do passado. Isso que é o difícil. Eu tenho 2 elementos, né? Primeiro, a agilidade com que você aprende. A curiosidade que você demonstra. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas curiosas e pessoas que rapidamente desaprendem ou que rapidamente se dispõem a reaprender ou aprender algo novo. Isso faz muito mais diferença do que um track record de alta performance, né? Porque daqui para frente vai ser isso. Daqui para frente a gente vai ter mudanças a cada 6 meses no mundo do trabalho. Ou em determinadas profissões. Então, se eu tiver pessoas envolvidas... O talento, para mim, com o meu conceito de talento, embora existam inúmeros, de acordo com a empresa, de acordo com o negócio, está vinculado à agilidade de aprendizagem. É o que mais se aproxima para mim. E eu ainda sinto falta nos fornecedores, na cadeia de valor de RH, de gestão de pessoas, fornecedores que olhem, que criem ferramentas, que treinem esse olhar para o futuro. Que nos ajudem, não necessariamente olhar para trás e projetar, né, criar em cima do que foi passado, mas que tenha condições de criar esse novo. O Ian Beecraft, ele trouxe uma provocação importante para a gente teve um grupo só de executivos de RH lá no XSW, em que ele nos provocou sobre isso, né? Como é que a gente cria habilidade, não de inovar em cima do velho. Eu olho lá o Nine Box, o que seria o Nine Box? Não, tem coisas que a gente vai ter que jogar fora e construir dentro dessa nova realidade, né? Não precisa chamar de 8 in box, 8 in a circle, ou o que for, não adianta. Eu quero ver criar sobre o novo. A gente tá mais acostumado a fazer ajustes incrementais. Isso, ajustes incrementais. Então, como é que a gente constrói daqui para frente algo novo, disruptivo, para olhar sobre o futuro das pessoas e contempla também a carreira,
a gestão da remuneração, a gestão da educação, tudo muda. E a gente sabe que a gente ainda tem um desafio no Brasil, que é a questão da legislação. Sim. Porque nem tudo a gente consegue fazer e manter o compliance em ordem, né? Então, as expectativas de carreira, as expectativas de ganhos, aí são outros 500. Que é um dado do problema, né? Com o É um dado que a gente tem que lidar com ele. Mas, com certeza, não é olhando para o passado, não é através de ferramentas que mensurem o possível futuro com base no passado que a gente vai chegar lá. A gente só vai repetir o passado mais bonitinho. A gente não vai atender a uma necessidade que está vindo pela frente. Isso não é inovação de verdade. Não é inovação de verdade. E neste momento, com a quantidade de mudanças que estão acontecendo e a complexidade e simultaneidade, é algo novo que a gente precisa trazer. Muito. O que a gente não sabe muito bem ainda. Ainda não. E isso gera ansiedade, né? Opa, e como? Porque a gente está menos produtivo. Sim. Porque as regras mudaram e a gente ainda não entendeu direito como trabalhar nesse novo ambiente. Exatamente. Porque o nosso cérebro também, cognitivamente, não evoluiu a mesma... Imagina quantas gerações leva para uma transformação cognitiva, né? Ou no cérebro se refletir em ação. Gerações, falando de centenas, de milhares de anos. E no passado, a mudança era de uma geração para outra geração. Não era um problema meu, era um problema do meu filho, da minha filha, do neto, da frente. Agora não, agora as mudanças estão acontecendo na mesma geração. Não dá para sentar e esperar a onda passar. Não dá. A gente tem que fazer alguma coisa agora. Aprende a surfar. É isso aí. Ou pegar o jacaré ou outra coisa, né? Mas você tem que pegar a onda. Exatamente. A gente mencionou um pouquinho as diferenças de gerações disso tudo. Sim. Como é que a gente interpreta, convive, navega com esse negócio todo. Quer falar um pouquinho mais sobre isso? Sim. O que tem me chamado a atenção aqui? Que numa mesma geração, numa mesma era, não só hoje a gente viver com 5 gerações, mas de uma geração para outra a gente já está falando de 2, 3 anos. De mudanças importantes. De mudanças importantes. Nesse espaço de curso de tempo. Isso significa que eu, com 45, 50 anos de idade, se eu tiver 3 filhos... com diferenças de, 3, 4 anos entre eles vão ser de gerações completamente diferentes. Isso pode ser um treino. Isso é um bom treino. Para o mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho, inclusive, né? Então, quem tem filhos em faixas etárias diferentes já tem notado isso, né? Essa diferença de um para o outro, isso vai se aproximar ainda mais. E aí, a gente tem um dado importante que me chamou muito a atenção sobre essa geração agora, principalmente sobre os millennials, né? Mas que tende a seguir agora, nessa que está chegando, é que as pessoas não querem mais... Essa geração não quer ser líder. Só que ela não quer ser líder por quê? Estava vendo um dado que também veio nessa pesquisa que a gente trabalhou sobre o futuro da liderança, que foi pesquisado no mercado norte-americano, das empresas norte-americanas, 70% dos liderados não confiam nas suas lideranças. Um outro dado que, além de não confiar nessas lideranças, 56% dos líderes não têm as competências que eles exigem dos próprios colaboradores para serem promovidos, na opinião dos colaboradores. Além disso, a gente tem 60% das lideranças, ou pouco mais do que isso, sofrendo sozinha de burnout. O que está acontecendo? Eu estou olhando para cima. Sozinha de burnout. O que está acontecendo? Que é o super-herói ou super-heroína. Tem que segurar, matar no peito, né? E vambora. Eu olho para cima, eu falo, eu não quero essa vida, eu não quero ser líder. Né? Eu não quero. Eu quero ter uma vida mais equilibrada, não quero sofrer tanto. Eu não confio nessa pessoa, obviamente. Como é que você vê uma pessoa que só cara de sofrimento te enganando, tentando te animar? Porque você quer enganar quem? Então, assim, não passa credibilidade consecutivamente. E 1/3 dos talentos, olha só, 1/3 dos talentos não querem ocupar. E é justamente as empresas, quem está no pipeline da liderança, na maioria das vezes, são os talentos. 1/3 não quer ocupar um cargo de liderança. Quando você junta tudo isso, o que a gente vê? A gente sofre com um problema de pipeline. O pipeline da sucessão é cada vez mais restrito. As empresas estão se tornando menos hierárquicas, mais horizontais. Novos modelos de tomada de decisão estão sendo apresentados. Os orçamentos mais enxutos, estruturas mais enxutas, mas a gente está trabalhando e liderando as pessoas da mesma forma.
Então, a geração, se a gente não entender, não só quais são, o que nos faz, não é sobre entender o que nos faz diferentes, mas entender o que é comum entre todas essas gerações, o que elas querem. E talvez isso precise recrutar dessa liderança diferentes habilidades no mesmo problema. Porque você tem ali tanto uma pessoa que se engaja porque quer uma progressão salarial, quanto aquela pessoa que se engaja porque quer o reconhecimento público, quer visibilidade, quer experiências diferentes, quer projetos diferentes. Então, acho que demanda da gente uma habilidade mais do que uma ambidestria, né? Uma polidestria, que se a gente pode falar nisso, para a gente fazer essa interlocução com as diferentes formas, né, de existir, que estão habitando hoje o ambiente corporativo. Você falou das motivações que nós temos no trabalho, né? Você falou do gostar de fazer a tarefa, ou ser reconhecido por uma tarefa bem feita, que é o salário, a promoção, o desafio, a carreira. E tem uma terceira que é fundamental para a liderança, é o impacto que você tem sobre os outros, para a organização, para a comunidade onde você está, para o planeta, né? E o papel do líder é conhecer como é que a pessoa move, né? O que move a pessoa nessas 3 caixinhas aí, o que faz sentido. Flávia, para encerrar a nossa conversa, a gente só colocou dilemas aqui. Como é que navega isso tudo? Vamos lá. Eu acho que a gente tem que navegar. Eu acho que coração aberto no sentido de disposição para exercitar a curiosidade, né? Eu acho que esse é um lugar, e é um lugar bonito pra caramba para se estar, eu diria. Apesar do desafio em si, a predisposição para abraçar aquilo que é novo, sem precisar se sentir um mártir, né? Mas estar junto com as pessoas no processo de transformação e da mudança, eu acho que ela aumenta a nossa possibilidade de engajar as pessoas na própria mudança, porque você não está forçando elas ou tentando convencê-las, né, de algo que você ainda não comprou. Mas é diferente quando você vai junto. Então, eu acho que um bom olhar, uma boa forma é a gente experimentar a mudança juntos, né? Assumindo a própria vulnerabilidade de dizer não sei, inclusive a figura do RH não sabe de tudo, o RH está junto com os colaboradores, e junto com a liderança e junto com os clientes vivenciando essa transformação. Já foi o tempo em que a gente podia se permitir aprender para depois colocar em prática. Agora a gente aprende, né, a andragogia na veia, fazendo e errando, e segue assim. Então, eu estou olhando num aspecto positivo de manter a curiosidade ativa, a gente apreciar as diferenças e não comparar as diferenças. Eu gosto de dizer que a gente precisa olhar para as pessoas como a gente olha para a arte, né? A gente não compara o Monet e o Rembrandt. A gente aprecia e fala quais são as características que ela tem, e elas passam uma mensagem pra gente. A gente precisa aprender a olhar para as pessoas também como olha para a arte, reconhecendo que elas são diferentes, reconhecendo que elas têm significados distintos, e que isso sim torna o mundo corporativo talvez mais bonito e mais divertido. E eu sei que são palavras que talvez não caibam muito com o mundo corporativo, mas eu acho que é possível se desenvolver. O mundo corporativo é um pouquinho mais hard, né? Então, mas achei brilhante olhar para as pessoas como se olha para a arte. Sensacional isso. Né? No final a gente não cabe na meia dúzia de caixinhas. Com esse título. Vou pensar. Eu vou pensar. Mas é isso. A gente é muito arte, bom. Né? Obrigado demais, Flávia. Muito bom te ouvir. Foi um prazer. Não vi a hora passar Foi. Aqui. E obrigado você que nos assistiu também. Dê o seu like, deixa um comentário pra gente, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.